meu nome é Laís, sou professora de Biologia. O meu tema de apresentação de aula é os ciclos bioquímicos. Meu objetivo, né, é explanar os ciclos bioquímicos, né, e a interferência humana neles. Primeiramente, o que são os ciclos bioquímicos? Ciclos bioquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio ambiente. São ciclos que vão possibilitar que os elementos interajam tanto com o meio ambiente e também com os seres vivos. Ou seja, eles garantem que o elemento flutue pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e a biosfera. Os primeiros ciclos bioquímicos nós temos encontrados na natureza, nós temos a água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Para que haja os ciclos bioquímicos, nós temos alguns fatores necessários. Primeiro, que haja o reservatório de elementos químicos, tanto na atmosfera, como na hidrosfera ou na crosta terrestre. A existência de seres vivos, a movimentação desse elemento químico pelo meio ambiente e também pelos seres vivos que estão nesses ecossistemas. Então, vamos começar o ciclo da água. O ciclo da água, ele, como é um ciclo, a gente não tem um meio, ou começo, ou final. Então, a evaporação das águas, tanto de lagoas como no mar, depois a gente tem a condensação. Então, a gente entende, né, que aqui na atmosfera, ela tem quando sai da água, ela está quente, condensa na atmosfera que é mais gelada e depois precipita. Precipitando, a gente vai ter a infiltração dessa água pelo solo, podendo ter a percolação, né? Podemos ser escoada no subterrâneo, ou também a gente tem ele em lagos, rios e também no mar. A água também é utilizada pelas plantas, então olha como o ciclo da água a gente já tem a utilização da atmosfera, a gente tem a utilização da crosta terrestre e a gente tem os seres vivos consumindo ela. Então nós consumimos água, as plantas precisam da água tanto para fotossíntese e também a planta também libera na transpiração. E o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele é utilizado na fotossíntese para a produção de amido, né, nas plantas. O carbono também é utilizado como liberação de gases de efeito estufa nas indústrias e também nos carros. A gente tem um reservatório de carbono que é utilizado no solo, na crosta terrestre. Quando o animal ele morre, ele vira um combustível fóssil, certo? Então, a utilização do carbono pelo CO2, né? Por nós, a gente libera CO2. As plantas utilizam o CO2 para fazer o seu alimento. Então, a gente consegue perceber novamente, o carbono ele flui na atmosfera, ele flui na crosta terrestre e também nos animais. Oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio ele é muito acompanhado com os outros ciclos. Então, o oxigênio ele é utilizado na nossa respiração. A gente respira, né? Na respiração, oxigênio e libera CO2, que nós temos também que é oxigênio. As plantas elas utilizam o CO2 para a produção de amido e libera o O2. Aqui o ciclo do nitrogênio é um ciclo um pouco mais complicado, mas ele consegue se entender muito bem, porque a gente utiliza bactérias para que nós, né, as plantas possam utilizar o nitrogênio. Então a fixação do nitrogênio só acontece de raios, de fenômenos naturais. Vai ter a fixação do nitrogênio, como eu falei, as plantas não conseguem absorver esse nitrogênio. Aí usamos as bactérias fixadoras de nitrogênio, que vai transformar o N em NH3. Depois, ainda a planta não consegue utilizar o NH3. Aí a outra bactéria, a bactéria nitrificante, vai fazer com que saia, né, o NO2. O NO2 ele consegue ser absorvido pelas plantas. Depois, quando o animal alimenta dessas plantas que tem nitrogênio, ele vai acabar defecando, tendo a amonificação, e aí a gente tem o NH4, que é a amônia, e aí vai ter todo esse processo inverso para que haja a desnitrificação do nitrogênio.
fazer produções de mapas mentais sobre esses temas. Um fator importante a gente entender é que nosso corpo ele encontra elementos químicos. Nós temos 11 elementos químicos essenciais, certo? 99% do nosso corpo ele é utilizado, né, pelo oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, cálcio e fósforo. Então, por hoje é só, pessoal.